Oi, Mariana, seja bem-vinda à primeira sessão. Eu gostaria, antes de tudo, que você me contasse um pouco sobre você, quem você é, o que você faz, a sua idade e também qual a sua queixa inicial. O que te traz ao processo da terapia? Claro. Bom, eu sou Mariana, eu tenho 32 anos. Eu trabalho como designer e, na verdade, eu moro aqui na cidade já faz uns 5 anos. Eu tô um pouco nervosa porque eu nunca fiz terapia antes, mas eu comecei a pensar que talvez eu precise. Eu tô passando por um relacionamento que me deixa bastante insegura e eu percebi algumas coisas que me incomodam. Eu não sei bem se eu tô exagerando ou se realmente tem alguma coisa errada. Então é basicamente por isso que eu tô aqui. Entendi, muito bom. Eu gostaria de te parabenizar aí, em primeiro lugar, pela coragem de buscar ajuda. Você já passou por algum tipo de processo psicoterapêutico antes ou essa é a primeira vez? Não, essa é realmente a primeira vez. Eu nunca fiz nenhum tipo de terapia antes. Eu sempre fiquei meio receosa, sabe, de buscar ajuda. Mas eu decidi que talvez seja a hora de tentar, porque eu não tô conseguindo lidar sozinha com essas inseguranças. Ok, então eu gostaria que você me contasse um pouco sobre o motivo que traz você aqui pela primeira vez. Gostaria de te ouvir um pouco. Ah, claro. Bom, o motivo principal é que eu tenho me sentido muito insegura no meu relacionamento atual. Eu percebi que o meu parceiro, às vezes, tem umas atitudes que me deixam duvidando muito de mim mesma. E eu não sei se isso é coisa da minha cabeça ou se realmente tem algo de errado. Então eu resolvi buscar terapia para entender melhor esses sentimentos e tentar achar um caminho, porque eu me sinto meio perdida. Ok. Me conta um pouco sobre o seu parceiro. Vocês são casados? Vocês apenas vivem juntos? Vocês são namorados? Me conta um pouco do histórico de vocês também, para que eu possa compreender um pouco do seu contexto. Claro, eu posso contar sim. Bom, nós somos namorados, a gente tá junto há cerca de 1 ano e meio. A gente não mora junto, mas a gente passa muito tempo um na casa do outro. E no começo era tudo muito bom, mas com o tempo eu comecei a notar que ele às vezes faz comentários que me deixam insegura, ou ele muda de opinião de um jeito que eu fico confusa. Então eu tô tentando entender se isso é um padrão de comportamento que pode ser narcisista ou se é algo que eu tô interpretando de uma forma exagerada. Então essa é um pouquinho da nossa história. Certo. O que te faz apontar logo para a suspeita de narcisismo? Você tem lido sobre esse tema? Alguém comentou a respeito disso? Por que é que o possível comportamento dele já te levantou logo uma suspeita de narcisismo? Me conta um pouco para me entender o quanto você conhece sobre esse tema e o porquê a sua curiosidade já diretamente de suspeita, aliás, né, de que o comportamento dele possa ter alguma associação narcísica. Bom, na verdade, eu comecei a pesquisar um pouquinho por conta própria. Eu vi alguns artigos, algumas coisas na internet sobre narcisismo e algumas características batiam com o que eu tô vendo. Ninguém me disse diretamente, mas eu meio que fui atrás de informações porque eu queria entender melhor. Então, talvez eu não tenha tanta certeza do que eu tô falando, mas algumas coisas que eu li me fizeram pensar que pode ser algo do tipo. Por isso que eu resolvi trazer isso pra terapia, pra entender se faz sentido ou não. Perfeito. Me conta um pouco sobre a relação de vocês e sobre acontecimentos, momentos que te fazem ter essa suspeita. E eu gostaria que você fosse o máximo detalhista possível. Se possível, trazer à tona acontecimentos reais, sem o medo de ser prolixa. Tenta me trazer com o máximo de realismo e detalhe possível para que eu possa compreender o contexto juntamente com a sua ótica sobre o comportamento de vocês dois. Claro, eu vou tentar ser o mais detalhista possível. Então, por exemplo, teve uma situação em que a gente estava conversando sobre uma escolha simples de restaurante e ele começou a me fazer sentir como se a minha opinião não tivesse valor. Tipo, dizendo, você sempre escolhe os lugares errados ou sempre tem que corrigir suas escolhas. Isso foi me deixando muito para baixo. E teve outro momento em que eu compartilhei uma conquista no meu trabalho e ele meio que minimizou, disse que não era tão importante assim, que qualquer um faria aquilo. Então essas pequenas coisas foram se acumulando e me fizeram pensar se isso poderia ser um tipo de manipulação ou um comportamento narcisista. Então é nesse tipo de situação que eu fico insegura e não sei se eu tô exagerando ou se tem algo real aí. E essas desconfianças em relação ao comportamento dele é algo que você já conversou com ele? Já pontuou isso em alguma conversa com ele? Ou é algum tipo de suspeita que você guarda somente para você?
Na verdade, eu ainda não conversei com ele sobre isso. Eu meio que guardei essas suspeitas para mim mesma, justamente por medo de estar exagerando ou de causar um conflito sem necessidade. Então eu fiquei remoendo isso sozinha e foi por isso que eu decidi procurar terapia primeiro para entender se é algo que eu devo mesmo trazer para ele ou se talvez seja algo que eu estou interpretando de uma forma errada. Então eu ainda não pontuei isso diretamente com ele. Essas suspeitas, elas começaram mais recente, já tem um certo tempo. A partir do momento que vocês começaram a viver juntos, quando foi que você começou a ter essas desconfianças? Então, isso começou a aparecer de uns meses pra cá. No começo do relacionamento não era tão evidente, mas depois de mais ou menos um ano juntos, eu comecei a notar esses padrões. Então, faz alguns meses que essas desconfianças foram surgindo e elas foram ficando mais fortes recentemente. Então, é algo relativamente recente, mas que vem se acumulando ao longo dos últimos meses. Entendi perfeitamente. Com 32 anos de idade, você teve outros relacionamentos anteriores ou ele é o seu primeiro relacionamento sério e duradouro? Ah, sim, eu já tive outros relacionamentos antes. Ele não é o meu primeiro relacionamento sério. Eu já tive algumas experiências, mas eu diria que esse é um dos mais longos que eu tive. Então eu tenho um pouco de bagagem para comparar e talvez por isso eu tenha começado a notar essas diferenças e a sentir essa insegurança. Tá. Quando você usa o termo comparar, nessas comparações que você faz entre o seu relacionamento atual e outros que você já teve no passado, você consegue notar algum padrão se repetindo? Pensando bem, eu acho que um padrão que eu noto é que nos outros relacionamentos eu não me sentia tão invalidada como eu me sinto agora. Então, talvez isso seja uma coisa que me chamou a atenção. Eu não sei se é um padrão necessariamente, mas há uma diferença. E por isso eu comecei a ficar mais alerta, porque eu percebi que eu tô me sentindo mais insegura nesse relacionamento do que eu me sentia em outros. E isso me fez pensar que talvez tenha algo aí pra investigar. Antes do relacionamento atual que você está, me conta um pouco sobre o seu último relacionamento mais duradouro. Claro, posso contar. Então, o meu último relacionamento antes desse durou cerca de 2 anos. E foi um relacionamento em que eu me sentia mais segura em expressar minha opinião. Eu sentia que havia mais diálogo, mesmo que tivéssemos problemas, mas eu não me sentia tão desvalorizada. Então, acho que essa é uma comparação que eu consigo fazer. Não que o relacionamento anterior fosse perfeito, mas eu não tinha essa sensação de estar sempre questionando a minha própria percepção. E é por isso que eu fiquei mais alerta agora, porque eu tô sentindo essa diferença. Se o relacionamento anterior ele não era ruim, a que você atribui o término de vocês? Então, o término do meu último relacionamento aconteceu de forma mais amigável. A gente percebeu que tinha crescido em direções diferentes, então foi um término mais por incompatibilidade mesmo. Não houve grandes conflitos ao desrespeito. Foi uma decisão mútua e acabou de uma maneira mais tranquila. Ok. E você já teve conversas com seu atual marido sobre esse comportamento dele? Já questionou ele de algum modo sobre isso? Não, até o momento eu ainda não tive essa conversa direta com ele. Eu fiquei guardando essas impressões pra mim mesma, um pouco com receio de como ele poderia reagir e também porque eu queria entender melhor se fazia sentido antes de trazer esse assunto. Quando a gente está seguro dentro de uma relação, geralmente situações que nos deixam desconfortáveis ou que nos deixam com a pulga atrás da orelha, nós temos a tendência de sentir a vontade para conversar com a pessoa mais próxima de nós. Você percebe uma certa indisposição de conversar assuntos sérios com ele? Um certo medo, um certo receio, mesmo que seja algo pequeno ainda dentro do seu coração? Sim, eu percebo sim. Eu sinto que existe essa indisposição de falar diretamente com ele. E talvez seja justamente esse receio de não ser compreendida ou de a conversa não ser bem recebida. Então, acho que isso é uma das coisas que me fez procurar terapia, porque eu não tô me sentindo à vontade para abordar isso diretamente com ele. Esse medo e essa insegurança é algo natural de você, que você já é assim em relação às outras pessoas, no seu comportamento, ou você nota isso somente no relacionamento atual? Pensando bem, eu acho que é algo mais específico pro relacionamento atual. Normalmente eu não tenho tanta dificuldade de falar sobre o que eu sinto ou de trazer assuntos delicados com outras pessoas, mas nesse relacionamento em particular eu sinto essa barreira maior. Então acho que isso é o sinal pra mim de que tem algo diferente acontecendo, porque não é o meu padrão normal me sentir tão receosa de conversar. Você se sente uma pessoa mais segura ou mais insegura no seu dia a dia? Eu diria que, no geral, eu sou uma pessoa mais segura no dia a dia,
Mas nesse contexto específico, eu sinto que eu tô mais insegura. Então acho que é algo que foge um pouco do meu normal e por isso que eu tô trazendo isso como algo importante. Porque normalmente eu não sou tão insegura, mas nesse relacionamento eu me sinto bem mais. Você tem conversado com pessoas próximas sobre a questão do seu relacionamento? Com familiares, com amigos mais íntimos? Você troca ideia, assim, com alguém? Não, eu não tenho conversado com ninguém próximo sobre isso. Eu acabei guardando essas preocupações só pra mim até agora, e por isso eu decidi trazer pra terapia primeiro. Eu acho que eu queria entender melhor o que eu tô sentindo antes de comentar com alguém, então até o momento eu não compartilhei com amigos ou familiares. Você é uma pessoa que tem amigos próximos e familiares mais achegados e você não quis comentar justamente para entender o sentimento primeiro? Ou você não comentou porque você não é uma pessoa que se sente tão íntima assim de ninguém? Na verdade, eu tenho sim amigos próximos e familiares com quem eu poderia falar, mas eu preferi não comentar primeiro porque eu queria entender melhor os meus sentimentos antes de trazer isso pra alguém de fora. Eu sou uma pessoa que às vezes gosta de refletir um pouco sozinha antes de compartilhar. Então foi mais uma escolha de entender primeiro aqui na terapia, pra depois, se fizer sentido, eu trazer isso pra alguém próximo. Entendi perfeitamente. Mediante essa conversa que nós estamos tendo, essa sessão que nós estamos tendo agora, como você está se sentindo? Você está à vontade? Você está um pouco tensa? Qual o sentimento que te acompanha agora nesse exato momento? Olha, eu diria que eu tô me sentindo um pouco mais à vontade agora. No início eu tava um pouco tensa, mas conforme a gente foi conversando, eu tô me sentindo mais confortável. Então acho que essa conversa tá me ajudando a ficar um pouco mais tranquila pra entender o que eu tô sentindo. Você observa pessoas próximas? Você tem alguma referência de algum relacionamento em que você vê similaridades de comportamento? Pensando bem, acho que não tenho nenhuma referência próxima de um casal em que eu vejo exatamente essas mesmas similaridades. Eu tenho amigos e familiares com relacionamentos diferentes, mas não vejo o espelho direto disso que eu tô vivendo. Então é algo que eu tô tentando entender mais por conta própria mesmo, porque não tem um exemplo muito claro ao meu redor. Você consegue se sentir amada pelo seu marido? Eu diria que em alguns momentos sim, mas em outros eu fico em dúvida. Acho que é justamente essa incerteza que me deixa insegura. Mas no geral, às vezes eu sinto que falta um pouco dessa certeza de ser amada. E em relação a você sente que você ama ele? Ou você também tem um pouco dessa dúvida? Eu acho que, de certa forma, eu ainda o amo, sim. Mas com essas inseguranças eu fico um pouco em dúvida sobre o que eu sinto exatamente. Acho que é algo que também é misturado, mas eu ainda tenho sentimentos por ele, sim. Certo. O primeiro ponto que eu gostaria de sugerir a você é tentar uma primeira conversa com ele, onde você coloca para fora seus sentimentos. Tentar uma abordagem em que você conta como você está se sentindo, né? Em situações em que ele ignora o que você sente, o que você pensa e como isso te afeta. Você acha que ele não percebe? Faz isso de maneira espontânea e não percebe? Ou você tem a sensação de que ele faz isso de uma certa forma proposital? Olha, eu acho que nesse momento eu tenho a sensação de que talvez ele faça isso sem perceber. Eu não sinto que seja algo que ele faça intencionalmente para me magoar, mas eu acho que ele simplesmente não percebe o impacto das atitudes dele. Então faz sentido sim tentar ter essa conversa para colocar para fora o que eu sinto, porque pode ser que ele nem tenha consciência disso. Você tem uma ideia de como que você poderia abordá-lo, como conversar, ou existe aí um certo estigma de que quando talvez você tenta ter uma DR, resolver qualquer coisa com ele, a conversa ganha um pouco de dificuldade e isso te cria um certo receio de conversar assuntos sérios e resolver problemas? Eu acho que existe sim um certo receio. Porque ele, em outras tentativas de conversas mais sérias, eu senti que ele ficou um pouco na defensiva. Então isso cria essa dificuldade. Eu ainda não tenho uma ideia exata de como abordar, mas eu acho que talvez começar de um jeito mais calmo e tentando ser o mais aberta possível sobre os meus sentimentos pode ser um caminho, mesmo que eu ainda tenha um pouco de medo de como ele vai reagir. Bom, a melhor maneira da gente ter uma dimensão do que está acontecendo, da profundidade da situação, é você alinhar com ele na comunicação. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que duas pessoas estão com violões em mãos e essas pessoas estão de frente uma para a outra. Quando a primeira bate a corda do seu violão e a segunda também faz a mesma coisa, ambas percebem que os sons
dos dois violões estão em distonia, estão em desequilíbrio. Então eles vão batendo as cordas juntas até que um toma a iniciativa de começar um processo de afinar aquela corda com o objetivo de que o som do primeiro violão entre em harmonia com o segundo violão. Você entende o que eu estou querendo dizer com essa ilustração? Sim, eu entendo perfeitamente. É como se fosse um processo de ajustar as frequências, né? De encontrar um tom em que ambos sejam em sintonia e se entendam melhor. Acho que essa analogia faz bastante sentido e a ideia de afinar a comunicação para que a gente possa realmente se ouvir de uma forma harmoniosa é um bom caminho. Fico feliz por você ter entendido e te faço uma pergunta. Seria possível os dois violões entrarem em uma sintonia perfeita se cada um for afinado distante do outro? Não, realmente não seria possível. Para os dois violões entrarem em sintonia perfeita, eles precisam estar afinados juntos, perto um do outro, para que um possa ouvir o outro e se ajustar. Acho que essa é uma boa metáfora para o que você está dizendo, que a comunicação realmente precisa ser feita em proximidade e com abertura para que a sintonia aconteça. Se você sentiu uma certa dificuldade do que falar e de como falar, eu gostaria de compartilhar uma sugestão com você, que é a seguinte: faça um ensaio com você, com o que você gostaria de falar, sabe? Em primeiro lugar, escreva sobre isso. Ou se você não se sente muito à vontade em escrever, faça um áudio para você mesmo no WhatsApp para que você possa se ouvir. Quais são os pontos da comunicação de vocês que têm causado uma certa insegurança? E aí você coloca isso em pauta. E depois que você tiver uma pauta do que falar, combina um horário tranquilo. É importante que seja um horário em que os dois não estejam com as cabeças cansadas. E sempre que você trouxer um tema para tratar a respeito disso, você fala como você está se sentindo e logo em sequência, depois de mencionar como está se sentindo, menciona para ele também como você gostaria que a situação fosse. Vou te dar um exemplo. Você pode mencionar assim, ó, bom, lembra aquele dia no restaurante, quando eu falei com você, você simplesmente me ignorou. Ao invés disso, por que você não se sente à vontade em ouvir também a minha opinião, saber como eu gostaria que fosse? O que te impediu naquele momento de ouvir também a minha opinião? E não faça isso de uma forma afrontosa, mas realmente mostre interesse em ouvir o ponto de vista dele nesse sentido. Consegue entender o que eu estou querendo propor a você? Sim, eu entendi perfeitamente. Basicamente é sobre preparar de antemão o que eu quero dizer, expressar como eu me sinto e também abrir espaço para entender o lado dele. E fazer isso de uma forma tranquila, num momento em que a gente esteja mais relaxado, sem ser confrontadora. Acho que isso faz bastante sentido e eu vou tentar seguir essa sugestão. Obrigada pela dica. Nas últimas vezes que vocês tiveram DRs e discussões, teve algo parecido ou foi algo assim muito aleatório e nada ocasional? Nas últimas vezes em que a gente teve DRs, foi algo mais aleatório, nada muito estruturado. Então não teve essa abordagem mais calma e planejada que você sugeriu. Acho que foi mais no calor do momento e talvez isso não tenha ajudado muito. Então acho que dessa vez essa ideia de preparar antes e trazer de uma forma mais tranquila pode realmente fazer a diferença. Temos aí uma base inicial. Gosto de compartilhar com você que ainda há um campo muito mais extenso a ser investigado, né? É importante entender o seu histórico nesse contexto, não só dos seus relacionamentos anteriores, mas também da sua criação, porque quando nós temos um relacionamento desequilibrado, sem uma sintonia, isso óbvio que tem uma responsabilidade do outro, mas nós também temos uma carga de responsabilidade nisso. Responsabilidade não no sentido de nos culparmos, mas no sentido de entender aonde está o desequilíbrio também da nossa parte. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, eu entendo perfeitamente. Faz todo sentido olhar também para o meu lado, para a minha própria história e entender como isso pode influenciar. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade compartilhada e de autoconhecimento, né? Então eu concordo, acho que é um processo mais extenso e que a gente pode ir investigando aos poucos. Obrigada por isso. Como que você está se sentindo nessa primeira sessão? Se foi válido de algum modo? Se você gostaria de trazer algum feedback, trazer alguma crítica, fica à vontade, porque quando você abre o coração sobre como você se sentiu nesse primeiro atendimento, eu tenho um parâmetro muito interessante para me ajustar para te atender cada vez melhor nas próximas oportunidades. Claro, eu fico à vontade para responder.
Eu me senti, sim, bastante confortável nessa primeira sessão. Eu acho que foi muito válido poder abrir o coração e falar sobre essas coisas. E eu sinto que você me ouviu bem, foi o espaço em que eu pude realmente me expressar. Então, meu feedback é positivo e eu agradeço por isso.